Olá, leitores! Para ter acesso ao audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá. Nada é por acaso. Lynn Painter. Para Kevin. Além de todas as coisas pelas quais tenho que te agradecer na vida, obrigada pela ideia deste livro. Recado da autora. Este livro não era para ser um livro. Nada é por acaso começou a ser escrito em partes, como uma maneira de recompensar os assinantes da minha newsletter de alguma forma pela gentileza de me permitirem ocupar um espacinho em suas caixas de entrada. Todo mês, mais ou menos, eu enviava um novo capítulo da comédia romântica sobre Izzy e Blake. Nunca me diverti tanto escrevendo, porque era uma espécie de aventura interativa, para mim. Ao me sentar para escrever, eu nunca sabia o destino dos meus personagens ou os rumos que tomariam. Apenas me entregava às suas peripécias e aproveitava a jornada. Após concluir a história, publiquei o manuscrito por conta própria, para que ele ficasse disponível em formato de livro para os assinantes que solicitassem. Mas, quer saber? Aquilo acabou me incomodando. Eu sempre quis voltar àqueles capítulos escritos às pressas e mudar algumas coisas, então, quando a Berkley se ofereceu para publicar o romance, fiquei muito feliz por finalmente ter essa oportunidade. Espero que curtam esta versão atualizada daquela história em partes, agora com milhares de palavras novas, um ponto de vista diferente, personagens novos, nenhum erro de digitação, assim espero, e muito mais Blake e Izzy. Boa leitura. Capítulo 1. Izzy. M. Deixei escapar um suspiro impaciente quando o barista gritou aquele nome, que não era o meu, e largou o copo no balcão. Dava para ver que era um Pumpkin Spice Latte grande, a mesma bebida que eu tinha pedido, e de repente senti muita inveja da tal da M, quem quer que ela fosse. Porque eu queria, na verdade, eu precisava, pegar minha bebida e dar o foro o mais rápido possível. Por favor, que chamem a Izzy agora. Por favor, que chamem a Izzy. Se eu fosse uma adulta responsável, teria visto a fila enorme dos coors e decidido não pedir um café naquela manhã. Mas era o primeiro dia do Pumpkin Spice Latte, então não tinha como abrir mão do meu vício anual, mesmo faltando só 30 minutos para eu começar em um emprego novo. Isso mesmo, eu estava correndo um risco bem idiota. O lugar onde eu ia trabalhar, a Elise Enterprises, era uma gigante da tecnologia com fama de ser ecologicamente consciente e amigável com os funcionários. Eles tinham academia, creche, um refeitório gratuito e happy hour todos os dias às 4 da tarde. A Elise era famosa por ser um ótimo lugar para se trabalhar. O que significava que eu ia dar um soco na minha própria cara se minha falta de disciplina me fizesse chegar atrasada logo no primeiro dia. M. Chamou o barista mais uma vez, e dei uma olhada na cafeteria movimentada. Havia um grupo de mulheres em uma mesa grande do outro lado do salão, todas usando roupas esportivas e parecendo modelos fitness. Talvez uma delas fosse a tal da M. Tive a sensação de que M estava prestes a se tornar minha arqui-inimiga. Vem buscar seu café, M, sua filha da puta sortuda. Olhei para o relógio e reprimi um gemido. Merda, merda, merda. Se não chamassem meu nome em 3 minutos, e isso era improvável, porque havia muitos copos vazios em frente à máquina de expresso, eu ia ser obrigada a desistir daquela bebida superfaturada e abortar a missão. M. Chamou o barista de novo, meio irritado. Antes mesmo que eu tivesse tempo de raciocinar direito, me ouvi dizer: Sou eu. E, estendi a mão e peguei o copo. Eu sabia que era errado, sabia mesmo, mas precisava ir embora e precisava daquela bebida. Além disso, eu já tinha pagado por ela, então não era bem um roubo, certo? E, vamos combinar, M não estava com pressa alguma. Se bobear, tinha desistido e ido embora. Isso com certeza era uma possibilidade. Não era. Cobri o nome M com a mão, segurando bem o copo, e me virei, pronta para dar o fora dali antes que um segurança me jogasse no chão pelo roubo descarado de um latte, ou antes que a própria M brotasse na minha frente. Mas, de repente, dei de cara com uma parede. Af. Ai,
meu Deus! Não era uma parede, e sim um peitoral duro como pedra, coberto por uma camisa social branca engomada e impecável e uma gravata cinza chumbo. Arregalei os olhos, horrorizada, ao ver meu copo amassar com o impacto, a tampa se abrir e o café quente jorrar por todo aquele peito firme. Mil desculpas. Olhei para cima e, uau! Sabe aquela cena de filme em que tudo congela quando a personagem tem uma grande revelação? Bom, foi o que aconteceu comigo quando meu olhar encontrou com o do Senhor Peitoral. Ele me encarava com aqueles olhos escuros bem intensos, que não eram lá castanhos, estavam mais para um tom de âmbar queimado. As sobrancelhas eram pretas, o cabelo era preto, a barba aparada à perfeição era preta e até o terno era preto. Tudo ali formava uma espécie de moldura para a estrutura óssea impecável do rosto dele e o desenho perfeito daquela boca. Ele parecia o irmão estadunidense mais alto do Roy Kent, de Ted Lasso, e eu não achava que seria fisicamente capaz de fechar a boca. Até sentir o café quente escorrendo pela minha camisa. Isso fez a cena descongelar. Resmunguei mais um af, joguei o copo amassado, descanse em paz, meu cafezinho, na lixeira e peguei uma pilha de guardanapos no balcão. Não acredito que esbarrei em você, balbuciei, esfregando um monte de guardanapos na camisa dele com uma das mãos enquanto tentava limpar a minha, que graças a Deus era preta, com a outra. Eu estava meio que amassando os guardanapos contra o peito do cara, tentando fazer a mancha enorme de café desaparecer com uns tapinhas. Eu peguei minha bebida e de repente te dei um banho de café quente. Nem sei direito o que. Tudo bem. A voz dele também soava carregada, grave, intensa e um pouco rouca. Olhei para cima e vi que ele estava com um sorrisinho, como se estivesse se divertindo com a massagem improvisada, e algo em seu olhar me atingiu em cheio. Eu detestava essa camisa mesmo. Deixei as mãos caírem ao lado do corpo e respondi. Eu também detestei, mas não sabia como dizer. Por isso que joguei o café. Ele deu uma risadinha. Sutil, mas eficaz. Larguei os guardanapos no balcão ao nosso lado e mordi o lábio inferior para não sorrir. Quer dizer, eu deveria estar me sentindo mal por ter escaldado o cara, certo? Sorrir não é a reação adequada nessa situação, é? Pigarreei e disse. Desculpa, de verdade. Eu posso mandar para a lavanderia para você ou algo assim. Uma pessoa melhor se ofereceria para comprar uma nova, mas tenho a impressão de que não vai caber no meu orçamento. Mais uma vez ele deixou escapar aquele som que era um misto de risada e latido que mexeu comigo. Por que você acha isso? Perguntou. A camisa está encharcada e mesmo assim eu não consigo ver através do tecido. Só pode ser de qualidade. Estava tentando fazer isso? Perguntou ele. O quê? Enxergar através da sua camisa? Ele assentiu. Dei de ombros. Eu não estava exatamente tentando, mas sou uma mulher curiosa. Estaria mentindo se dissesse que não estava procurando um terceiro mamilo. Ele não disse nada por um tempo, ainda meio que sorrindo, mas agora com uma ruguinha entre as sobrancelhas, e eu tive a certeza de que estava ficando vermelha. Você disse mesmo terceiro mamilo, sua idiota? Às vezes eu me perguntava por que era tão difícil ficar de boca fechada. Ele pigarreou e disse. Juro que não é o caso, embora eu não veja problema em ter 3 mamilos. Nessa hora eu que sorri. Ah, quanto mais, melhor, né? Seu sorrisinho lentamente se alargou até ficar enorme, uma expressão estranhamente poderosa. Eu quase senti aquele sorriso percorrer meu corpo, como o sol forte do verão aquecendo nossa pele. Tem certeza de que esse ditado se encaixa nessa situação? Com certeza não se encaixa, mas eu não podia perder a oportunidade, falei. Parece ser bem a sua cara mesmo. Ei, repliquei, como se tivesse me sentindo ofendida. Só porque eu escaldei seu peito não quer dizer que você pode me insultar. Ah, eu acho que quer dizer isso, sim. Justo, concordei. Você tem direito a mais um insulto. Manda ver. Isso me parece uma armadilha. Vai, manda ver, insisti, cruzando os braços e me perguntando se ele também estava sentindo aquela faísca irresistível. Acabe comigo, cara. Ele me olhou com os olhos enrugadinhos, como se estivesse se divertindo com minha ousadia ao chamá-lo de cara. Tá. Estou chocado que você esteja enxergando alguma coisa com esses óculos, eles estão imundos. Ai, meu Deus.
exclamei, dando risada. Você me insultou mesmo. Foi você quem pediu, retrucou ele, e então fez um gesto com as mãos, enormes, não que eu tenha reparado, para que eu lhe entregasse meus óculos. Não. Franzi a testa, a incredulidade estampada no rosto enquanto eu balançava a cabeça. Não. Sério mesmo? Vai em frente. Tá, cedi, rindo de como aquilo era ridículo, mas tirando os óculos e os entregando para ele. Toma. Ele levou a mão ao bolso do paletó, muito bonito, aliás, de onde tirou um lencinho de microfibra. Então olhou para baixo para lustrar as lentes, que estavam sempre sujas, e eu me perguntei como aquilo podia estar acontecendo. Aquele modelo da G que estava mesmo limpando meus óculos nojentos? Eles não estão sempre su. Ah, eu acho que estão, sim, disse ele, em tom de provocação, sem olhar para mim. É verdade, concordei, e ele me devolveu os óculos. Coloquei-os de volta, inclinei a cabeça para o lado e disse, uau, você é um homem. Por uma fração de segundo, ele me presenteou com um sorrisinho em reconhecimento à piada idiota, mas então. O sorrisinho desapareceu, e tudo o que restou foi uma expressão de interesse intensa, pura e genuína quando ele olhou bem nos meus olhos. Contraindo o maxilar. O instante se prolongou, e eu senti alguma coisa me levando fisicamente em direção àquele cara. O mundo inteiro ficou em silêncio quando um fio invisível me puxou para mais perto dele. Blake. Nós dois nos viramos para o barista de repente, e talvez eu tenha reagido com um arquejo diante da interrupção, mas não sei dizer ao certo. Sou eu, disse ele. Então semicerrou os olhos para mim, como se estivesse tentando decifrar algo a meu respeito, antes de apontar e se inclinar para alcançar o copo no balcão às minhas costas. O perfume suave me atingiu em cheio quando ele pegou o café. Um aroma sutil, fresco e, de alguma forma, amadeirado, que despertou em mim uma vontade inexplicável de cafungar seu pescoço. Controle-se, sua idiota. Segura a sua onda. Ele se aproximou para que eu ouvisse mesmo com o barulho do ambiente lotado, e sua voz grave encontrou meu ouvido. Você não quer pegar uma mesa? Não. Que horas são? Perguntei. A palavra mesa me trouxe de volta à realidade, e, caramba, eu estava pisando na bola. Droga. Talvez ele tenha respondido que horas eram, mas eu estava ocupada demais tirando o celular do bolso para ouvir. Olhei para a tela, o pânico surgindo dentro de mim, e resmunguei, meu Deus, estou atrasada. Tenho que ir. Ele continuou me olhando com a mesma expressão enquanto eu tirava a chave do bolso, e eu sabia que precisava dizer alguma coisa antes de sair correndo até o carro como uma maluca. Eu venho aqui todos os dias por volta de 15 para as 8, então, se quiser que eu pague a lavanderia ou só me dar um oi e comer um pedaço de bolo ou, qualquer outra coisa, vou estar aqui amanhã. Tá. Tenho que ir. Foi um prazer. E disparei em direção à porta, literalmente correndo ao redor das mesas com meus sapatos de verniz de salto alto. Quando abri a porta, ouvi aquela voz que me dava frio na barriga dizer: Então acho que nos vemos amanhã, M. M. Não. Capítulo 2. Easy. Pendurei a bolsa no ombro e fui em direção aos elevadores, eufórica com o rumo que meu primeiro dia parecia estar tomando. Eu tinha passado a manhã inteira com a equipe, acompanhando a analista de recursos humanos cuja posição eu ia ocupar, e isso tinha sido, sem brincadeira, divertido. Sério. Todos do departamento pareciam se dar bem, o trabalho parecia ser desafiador, mas não estressante demais, e eu teria uma sala, mínima, com meu nome na porta. E, sim, eu já tinha tirado várias fotos. E a cereja do bolo era que a Incite Fitness, a academia mais badalada da cidade, ficava no 12º andar do prédio ao lado, e funcionários da Elis podiam frequentá-la de graça. De graça. Então eu tinha acabado de correr 5 quilômetros na esteira, tomado banho e escovado os dentes, e me sentia mais do que preparada para a segunda parte daquele dia incrível. Enquanto eu cruzava o corredor, as portas do elevador começaram a se fechar. Espera! Gritei, caso alguém estivesse ouvindo e quisesse fazer a gentileza. Eu não tinha nenhuma expectativa, então, quando uma mão surgiu e parou às portas, quase deixei escapar um gritinho de alegria. Tinha como aquele dia ficar melhor? Obrigada, cantarolei, dando uma corridinha para entrar no elevador. Imagina, respondeu a pessoa. Qual é o seu an? Ai! Meu Deus!
Exclamei, encarando o cara, sem acreditar nos meus próprios olhos. Era o senhor peitoral dos Coors. No meu elevador. Acho que fiquei boquiaberta na frente dele de novo e, sem fôlego, mal consegui dizer, é você. Ele continuava com aquele terno elegante, mas as pontas do cabelo estavam molhadas, como se ele tivesse acabado de tomar banho, e senti o cheirinho de seu sabonete. Ele pareceu tão surpreso quanto eu, mas aí seus lábios se abriram em um daqueles sorrisos genuínos e apaixonantes que sempre elevam um homem de beleza excepcional ao status de obra de arte. Com aquela voz ridiculamente grave, ele disse: Esse mundo é mesmo pequeno. As portas do elevador se fecharam, e ele apontou para os botões. Térreo, por favor, falei, embora estivesse tão chocada que mal conseguia formular palavras. Passei a manhã inteira me segurando para não pensar no senhor peitoral, porque eu não só precisava me concentrar no novo emprego, como não havia a mínima chance de um encontro inesperado nos Coors se transformar em algo real. Mas, agora, ali estava ele. Tantantaaon. Então, disse ele. Você trabalha por aqui ou frequenta a academia? Eu estava treinando porque, comecei a responder, mas ele assentiu e me interrompeu. Tá, eu não costumo fazer isso, mas alguém vai entrar neste elevador a qualquer momento, então eu tenho que falar rápido. A expressão em seu rosto era determinada e intensa, mas seus lábios estavam relaxados, como se ele tivesse gostado do nosso encontro. Fiquei de olho nos números do painel enquanto descíamos. 11, 10, 9. Por favor, não pare. Por favor, não pare. Sei que somos desconhecidos, disse ele, a atenção tão inabalável em mim que tive que lutar contra a vontade de arrumar o cabelo ou limpar o brilho labial. Mas... 8, 7, 6. Fale mais rápido antes que alguém entre. Não consigo parar de pensar. 5, 4, 3. Estendi a mão e apertei o botão de emergência atrás dele. O elevador parou de repente, o que fez com que o senhor peitoral parasse de falar. Dei um passo na direção dele. Eu fiz isso mesmo? Ele semicerrou os olhos, de leve, e uma ruguinha surgiu entre as sobrancelhas. Não parei o elevador por algum motivo esquisito, me apressei a dizer, balançando a cabeça e erguendo as mãos. Não é nenhuma obsessão doentia do tipo coelho na panela digna de O Silêncio dos Inocentes, em que eu tento te assediar em um elevador ou algo do tipo. É que eu... Atração fatal, corrigiu ele. O quê? A cena do coelho é de atração fatal, insistiu ele, e a ruguinha de preocupação desapareceu quando seus lábios se contraíram. Bom, também não é isso. Eu só queria muito ouvir o que você tem para me dizer antes que a gente chegasse ao térreo. Só parei o elevador por causa disso, eu juro. O que eu tenho a dizer? Ele deu um passo para frente, mas não de forma intimidadora. Só mais, íntima. O gesto me fez lembrar quando Darcy diz Sr. Wickham, e se aproxima de Elizabeth durante o pedido de casamento na chuva naquela versão do Orgulho e Preconceito em que ele contrai os dedos após tocar sua mão. Eu meio que me perguntei se ia desmaiar pela primeira vez na vida quando ele levou as mãos ao bolso da calça e disse: Será que? Eu tenho reuniões a tarde inteira, mas será que posso te ligar mais tarde? Sim, 1000 vezes sim. Ligar? Perguntei. Que nem um psicopata? Bom, é que sou péssimo com emojis, disse ele, parecendo ao mesmo tempo sério e pueril. Manda berinjelas sem querer? Não, respondeu ele, rindo. Usa a mesma carinha chorando de rir para tudo, como um bobo. Isso é coisa de bobo? Com certeza. Bom, então, uso. Ele me encarou antes de continuar, mas, falando sério, tirando a bobeira. Bobice, corrigi. Bobeirice. Ou seria bobeirada? Bobeira, repetiu ele, pondo fim à minha tagarelice. Tirando a bobeira, eu gosto de ouvir a voz da pessoa com quem estou conversando. Senti que precisava de alho ou de algum tipo de adaga para cravar no peito do senhor peitoral, porque declarações como aquela eram um ataque direto aos meus ovários. Ele gosta de ouvir a voz da pessoa? Toma meu coração agora mesmo, seu bobo lindo. Eu te dou meu número, falei, tentando não parecer ansiosa demais. Mas não prometo essa coisa aí de telefonar. Tenho medo de começar a digitar freneticamente no teclado numérico ou de ficar confusa e gritar nomes de emojis. Berinjela, berinjela, disse ele, com o rosto muito sério.
A conversa teria que tomar um rumo bem inesperado para que eu escolhesse esse emoji, mas nunca se sabe. Olhei para a camisa dele. Você tem um armário com camisas limpas no seu escritório ou teve que ir para casa depois que eu sujei sua Calvin Klein? Fui para casa. Eu continuava me sentindo mal pelo incidente. Por favor, me diga que você mora perto dos Coors. Você parece muito interessada nas minhas informações pessoais, gracejou ele, com um brilho travesso nos olhos que me deu vontade de bagunçar seu cabelo. Tem certeza de que não vai cozinhar meu coelho? Inclinei a cabeça e me perguntei se ele por acaso tinha animais de estimação. Você tem um coelho? Ele arqueou a sobrancelha. Por que quer saber? Sou fascinada pelos animais de estimação das pessoas, admiti, estudando cada centímetro do rosto dele. E, se você me dissesse que tem um coelho, acho que seria o homem mais interessante neste elevador. Seu sorriso ficou mais largo, e suas covinhas apareceram. Covinhas, caramba! Vou precisar da tal adaga o quanto antes. Palavras não são capazes de descrever o quanto lamento informar que não tenho um coelho, disse ele. Mordi o lábio inferior para conter a risada, com medo de que meu interesse por ele fosse tão sutil quanto um outdoor neon da Times Square. É mesmo trágico, mas talvez você pudesse pensar em adotar um. Ele se aproximou um pouco mais, e uma eletricidade intensa tomou conta do elevador. Seu rosto estava perto do meu, e de repente me dei conta de que só havíamos nós dois no elevador parado. O oxigênio que eu respirava agora tinha cheiro de banho tomado, e eu queria inalá-lo até hiperventilar. Com a voz mais baixa e mais rouca, ele disse: se eu já não tivesse gato, estaria implorando para você ir comigo até um abrigo e escolher um coelho agora mesmo. Você tem um gato? Perguntei, quase num sussurro, derrotada ao perceber que nem uma adaga no coração ia me proteger se o senhor peitoral gostasse de gatos. Tenho dois, respondeu ele, e abriu um sorrisinho. Um sorrisinho cheio de malícia. Ele sabia. De algum jeito, ele sabia que estava acabando comigo e acabando com minhas partes íntimas com seu apreço por felinos. Você é péssimo, falei, sem conseguir mais segurar o sorriso. Vou precisar do seu número, soltou ele, pegando o celular. Agora mesmo. Bom, agora mesmo é, de fato, sério. Eu mal tinha digitado o número inteiro quando a chamada inteligente do elevador começou a tocar. É melhor a gente liberar aqui antes que as autoridades cheguem, sugeriu ele, a mandíbula se contraindo e relaxando de um jeito que me fez querer passar horas admirando aquele gesto. Concordei, me afastando dele e levando a mão aos lábios. Não quero ter que atender essa ligação. Está com medo de entrar em pânico e gritar sorrisinho diabólico? Perguntou ele, soltando o botão da parada de emergência. Entre outras coisas. O elevador deu um solavanco e voltou a descer, e, observando os números no painel, eu me perguntei o que ele faria se eu apertasse aquele botão mais uma vez. Quer dizer, eu jamais faria isso, mas era uma fantasia tentadora. Capítulo 3. Blake. Enviei o e-mail e olhei para o relógio pela 10ª vez só naquela hora. Eram 5h15. Eu tinha acabado de sair da última reunião e ainda precisava resolver algumas coisas antes de ir embora. Em geral, eu trabalhava até tarde, porque produzia muito mais quando estava sozinho no escritório, mas não estava conseguindo me concentrar direito desde o encontro com a garota dos Coors no elevador na hora do almoço. Qual era a probabilidade daquilo acontecer? A última coisa que eu queria no momento era um relacionamento, ainda que casual. Fazia meses que Sky e eu havíamos terminado o noivado, mas o gosto amargo que ficou me fez decidir ficar solteiro por um bom tempo. Para sempre me parecia incrível aquela altura. No entanto, tinha alguma coisa naquela garota dos Coors. M. Depois de tanta desonestidade da Sky, tantas mentirinhas que foram se acumulando como prenúncios da grande mentira, era revigorante estar perto de uma pessoa que dava a impressão de ser tão aberta. Tínhamos passado um total de 5 minutos juntos, então, na verdade, eu não sabia nada sobre ela, mas, comparada àquela mania da minha ex-noiva de dizer eu posso explicar, ela parecia real. Eu detestava a conversinha de elevador, e a maioria das pessoas, mas com ela tinha sido divertido. Quando nos separamos em frente ao prédio da InCity, logo mandei uma mensagem, só para que ela salvasse meu número. Testando 123. Ela respondeu na mesma hora. Quem vai colocar o coelho na panela agora? Eu acabei de sair do prédio e você já está mandando mensagem. Por acaso está obcecado, Joe Goldberg? Parei de caminhar para responder. Eu te falei que um dos meus gatos é cego?
porque a cara que ela fez naquele elevador quando eu disse que tinha um gato foi impagável. Ela respondeu. Você é uma ameaça, Sr. Peitoral, e eu deveria bloquear seu número depois desse ultraje. Aliás, um parêntese, quando me ligar hoje à noite, por favor, telefone perto dos gatinhos para que eu possa ouvi-los. Eu não via mesmo a hora de ligar para ela. Que loucura! Com licença. Ergui a cabeça e vi Pan Carson, gerente do RH, à porta da minha sala. Oi, Pan, cumprimentei com um sorriso, embora quisesse mesmo é que ela fosse embora. Oi, disse ela, retribuindo o sorriso. Olha só, a Isabela Chai, nossa nova analista, está começando hoje, e eu queria apresentá-la a você antes que ela vá embora. Se você tiver um tempinho. Claro, concordei, embora não tivesse nenhum interesse em conhecer a funcionária nova. Não que eu não me importasse, mas Pan, e todo o departamento de RH, trabalhava muito bem. Na teoria, segundo o organograma, eles faziam parte de minha equipe, mas, a menos que algo incomum acontecesse, o diretor de RH resolvia tudo e eu tinha pouquíssimo contato com os funcionários. Exceto quando Pan aparecia à minha porta de tempos em tempos para me apresentar a uma nova contratação. Isabela, este é Blake Phillips. Pan deu um passo para o lado, e uma mulher de cabelo castanho sorriu e ergueu a mão em um aceno. Abri a boca para dizer é um prazer, mas a garota que via à minha porta era igualzinha a, puta merda, era ela mesmo. M. dos Coors. O que estava acontecendo? Easy. Você só pode estar brincando. Eu sabia que estava sorrindo como uma criança olhando para um sorvete, mas o que mais eu poderia fazer? O destino estava literalmente jogando aquele homem na minha cara. Aquele homem grande, lindo e encantador. Você de novo? Isso já está ficando ridículo, disse o Sr. Peitoral, todo importante, sentado atrás daquela mesa enorme naquela sala enorme. Ele estava sorrindo para mim, mas a ruguinha entre as sobrancelhas estava de volta. Vocês se conhecem? Perguntou Pan, olhando de mim para ele como se a cena fosse a coisa mais interessante do mundo. Eu derramei café nesse cara nos Coors hoje de manhã. E dei meu número para ele. Esse mundo é muito pequeno mesmo. O Sr. Peitoral se recostou na cadeira e cruzou os braços, com toda a pinta de executivo. O relógio caríssimo que aparecia sob o punho da camisa acabou me distraindo, e acho que foi por isso que não processei na hora quando ele soltou. Pan te chamou de Isabela. É. É um Rolex. Seu nome não é M? Ah. Ah, não. Eu estava tão concentrada na beleza daquele rosto e no brilho do relógio que esqueci por completo a história do café roubado. Meu rosto ficou quente e comecei a gaguejar. M é seu nome do meio? Questionou ele. De repente tive a impressão de que estava sob um julgamento. Ele parecia um promotor severo, uma ideia picante que vou revisitar mais tarde, e Pan, uma jurada, observava o interrogatório com atenção. Abri a boca, pronta para aproveitar a desculpa do nome do meio como a mentirosa que parecia ter me tornado, quando Pan disse. Não, o nome do meio dela é Clarence. Né, Easy? Não foi isso que você me disse enquanto preenchia o cadastro? Meu Deus, por quê? Porque fiquei divagando sobre a droga do meu nome do meio com minha nova chefe. Pan deu risada e disse a Blake. Acho que ela disse que era o nome do avô. Isabela Clarence. Dá para acreditar? Franzi os lábios, nervosa. Merda, pensei, antes de confessar. Na verdade, meu nome não é M. É, uma história engraçada. Blake inclinou a cabeça um pouquinho para o lado. Eu posso explicar, falei. Pan sorriu, olhando para mim com cara de quem estava esperando uma história engraçadíssima, mas Blake estava sério e com o maxilar contraído. Ele meio que parecia irritado. Meio que parecia o irmão gêmeo do cara charmoso com quem eu tinha flertado no elevador. Agora ele era Block, o gêmeo mal-humorado do Blake gostosão. Tá, então, eu tinha pouco tempo e não queria me atrasar para o primeiro dia de trabalho aqui na Elis. Paguei o café, mas a fila estava enorme. Tipo, tão grande que eu ia ter que acabar desistindo, sabe? Pan continuava interessada, ouvindo com curiosidade, mas Blake só parecia impaciente, como se quisesse que eu calasse logo a boca. Eu também, Block. Olhei para o chão e deixei a admissão escapar. Então, quando eles chamaram M 3 vezes e ninguém foi buscar a bebida, eu, talvez tenha dito que eu era M. Não acredito, disse Pan, se divertindo.
Tentei abrir um sorrisinho fofo para Blake. Mas não valeu a pena, porque acabei derrubando o café no Blake. Ele pigarreou, indiferente à minha tentativa de parecer fofa. Está dizendo que pegou a bebida de outra pessoa? Isso me fez lembrar da cena Vocês pegaram a mesa de outra pessoa, do filme Uma Noite Fora de Série, mas eu tive que guardar isso para mim e me concentrar no que precisava fazer. Que no caso era, bom, não parecer uma ladra no meu emprego novo. Comecei, tentando fazer com que ele entendesse. Eu paguei e a gente tinha pedido a mesma bebida, então. Então isso significa que a bebida não era dela? Perguntou ele, me encarando como se eu tivesse acabado de confessar que tinha decapitado um cachorrinho. A bebida da Amy é de qualquer pessoa que tenha pagado pelo mesmo pedido, é isso que está dizendo? Olhei para Pam, que de repente parecia desconfortável com a conversa, e falei. Não foi uma atitude legal, eu sei. Não sei se eu diria que não foi legal, disse Block, sua atenção fixa em mim, como se ele fosse um gavião e eu, o rato que ele achava irritante demais para comer, então ia só brincar comigo até que eu morresse. Mas, sem dúvida, foi desonesta. Muito, muito desonesta, concordei, cerrando os dentes e tentando manter a calma, porque eu queria aquele emprego mais do que mandar o babaca super gato e arrogante catar coquinho. Que escroto. Cruzei os braços e respirei fundo. Você não faz ideia do quanto eu me arrependo de tudo o que aconteceu hoje por causa daquele café desonesto. Se eu pudesse voltar no tempo e desfazer tudo, cada segundinho, eu faria isso. Ele manteve o olhar fixo em mim, inabalável, e era impossível decifrar sua expressão. Mas eu sabia que ele tinha entendido direitinho o que eu quis dizer. Vou deixar você voltar ao trabalho, anunciei, entreabrindo os lábios para dar o sorriso mais forçado da história. Foi um prazer. Ele ergueu a sobrancelha, foi mesmo? Claro, afirmei, dando uma risadinha e sorrindo para Pam, de forma a garantir que estava tudo bem. Assim que ela desviou o olhar, no entanto, não consegui mais me segurar. Eu estava tão decepcionada com todas as possibilidades perdidas com o senhor peitoral que balancei a cabeça de leve e articulei a palavra não só mexendo os lábios. O que o fez contrair a mandíbula e semicerrar os olhos. O que me fez sentir como se eu tivesse ganhado a batalha. Oi leitor, para continuar ouvindo o audiolivro completo, basta assinar nosso canal do Telegram por R$ 18 e você tem acesso a esse e a muitos outros livros. Leia o QR Code na tela, ou procure no Telegram por @comamorlivros. Espero vocês por lá.